Oi, pessoal, desculpa pela confusão. Vamos ver se agora vai. Vou chamar o Pedro aqui. Tá vendo? Agora acho que vai, hein? Ah, agora Nossa, sim. o que que houve? Boa Não sei, internet? eu até mudei de Eu ambiente paguei. aqui agora. Mudei de Tava com boa. cenário. Estou Ah, até que com uma bom. luz meio amarelada aqui agora. Eu tinha preparado todo um cenário ali, mas eu fiquei mais perto aqui Deixa eu do meu trocar minha luz roteador. Não sei também. se era isso. Não sei, eu não fiz nada, assim, eu não mudei muita coisa, assim. Ah, que bom que deu certo. Desculpa aí, gente, E ótimo. pelo, pelo imprevisto. A gente até testou mais cedo, tinha dado tudo certo, mas faz parte. Agora vai dar tudo Pois certo. é, numa outra live também que o Júlio fez com a Raquel, deu um problema Hum, parecido. Enfim, são essas coisas da modernidade e da pandemia que também a gente tem a que aprender a tecnologia que lidar, atrasa a né? gente. Pois é, eu vou até ficar segurando o telefone aqui para não ter muito problema, então. Mas acho que está todo mundo Ah, vendo, né, gente? Agora vendo e ouvindo bem. Quem puder dar uma comentada aí, porque aí a gente já começa o papo. Tem uma galera deixa eu ver, acho entrando que. aí. Não, acho que agora foi, tá. Foi, foi. É, a galera tá dando like. Então, Tem até beleza, coração. gente. Ah, meu pai entrou, ó. Meu pai da Suíça entrou 5 horas a mais, ó. Qual Já que é o entrou perfil lá. dele? 1947 é data de nascimento. Ah, legal. Bacana. Estamos internacionais, então. Ao Vitor tá falando que tá Ó, tudo bem. ó, Pititi da. Pô, Pititi, melhor pessoa do mundo. Ó, o Júlio entrou, maravilha. Tá, galera aí. Então, beleza, Pedro. Primeiro, agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, como sempre, atendendo a gente com muito carinho. Obrigado mesmo por esse papo. Só para contextualizar, né, essa é a nossa quinta Lapa Live. A gente começou com essa série de encontros, né, de bate-papo, depois que começou todo né, a nossa vida aí mudou completamente com a pandemia, com a quarentena, então a gente se viu, né, nessa situação de tentar oferecer um conteúdo orgânico, né, de valor e mais útil para os nossos seguidores. Então a gente já conversou com alguns professores da Lapa, né, já batemos papo sobre produção de vídeo, sobre planejamento, sobre marketing de influência, sobre web writing, e nesse quinto encontro a gente te convidou, né, para sair um pouco de só falar sobre marketing digital em si e trazer também um assunto tão bacana que é literatura, que é poesia, e eu acho que não tem ninguém melhor para conversar sobre isso com a gente do que você, né? Então, de novo, te agradecer mesmo. Esse papo vai durar, gente, em torno de meia hora, 40 minutos. Fiquem super à vontade para mandar pergunta por aqui, pelos comentários. Eu vou ficando de olho, Pedro também. Quem tiver qualquer dúvida, quiser fazer o comentário, fique super à vontade. Esse papo não é só de nós dois, não. Tá bom? Vocês podem aproveitar o espaço também para tirar qualquer dúvida com o Pedro aí. Então, Pedro, obrigado de novo. Eu queria saber, assim, nesse momento, né, de pandemia, você que é um artista, quase uma celebridade aí, já com vários livros publicados, né, o que mudou para você, né, nesse momento que a gente está vivendo? Como eu falei, né, para a gente de agência de comunicação, né, o home office foi uma mudança significativa, né, a gente perdeu aquela relação social ali do trabalho, de conviver com os nossos colegas, mas também trouxe, né, outras vantagens, de ficar mais tempo com a família, de aproveitar esse tempo ali que talvez seria perdido no deslocamento para fazer outras coisas. Só que a gente também sabe que é um momento muito, né, muito triste, muita gente está, né, preocupada com o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. E eu tenho visto e ouvido muitos escritores, muitos talvez intelectuais, falando sobre talvez um bloqueio criativo que esteja acontecendo nesse período. Aí eu fiquei com essa curiosidade de saber como você está fazendo, você está conseguindo produzir, você está escrevendo, isso para você foi uma mudança, assim, ou é parecido com o estilo de vida que você já levava? Como que você está lidando com toda essa, né, com todo esse momento tão complicado que a gente está vivendo? Bacana, Fernando. Obrigado aí pela pergunta, pelas palavras aí na abertura e pelo convite da Lapa Comunicação. Fico muito feliz de poder trocar ideia com vocês e com quem está assistindo. É, olha, do ponto de vista do meu processo criativo, do dia a dia,
acabou não impactando diretamente no trabalho, porque desde 2013, 2014 eu trabalho de casa, né? É um trabalho já solitário de escrever e de pensar ideias e novos projetos, mas me impactou muito, obviamente. Eu acho que todo mundo que tem um mínimo de conexão sensível no cérebro tá mal com essa situação, né? Porque o peso do mundo acaba pesando na gente também. E eu acho que quem trabalha com arte, só para focar mais nessa parte artística mesmo, assim, eu acho que todo mundo sente de alguma forma, mas quem trabalha com arte geralmente tem uma sensibilidade mais aflorada e acaba sentindo muito mais. Isso talvez se reflita em bloqueio, assim, de não saber para onde ir, do medo do futuro, que é um medo comum a todos, né, que tem um mínimo de sensibilidade nesse momento. Por outro lado, assim, dizem, né, que o artista também consegue nesses momentos, nos piores momentos, encontrar uma fonte de respirar pela arte, né? Então, talvez eles consigam, alguns vão tomar consciência da importância da arte no dia a dia das pessoas. Eu acho que nesse confinamento muitas pessoas estão percebendo que não dá para viver sem arte, não dá para viver sem livro, não dá para viver sem documentário, não dá para viver sem jornalismo, sem informação, obviamente sem a ciência, não preciso nem falar disso, mas eu acho que é um momento assim importante, muito triste, mas importante para ressignificar o valor da arte, assim, de mostrar que realmente o artista é uma pessoa tão importante na sociedade, que muitas vezes é considerado nem é considerado profissão, né? O que você faz além de fazer poesia? O que você faz além de tocar um violão, né? Então, acho que tem esses pensamentos começam a ocorrer, né? Mas eu confesso que no começo eu me bloqueei totalmente, assim, fiquei com medo, assim, nossa, eu, assim, por mais que eu trabalhe de casa, por mais que meu trabalho seja solitário há muito tempo, eu viajava pelo Brasil todo para fazer oficina de poesia nas escolas, os eventos literários, muitos deles foram cancelados, outros foram adiados. Então, do ponto de vista financeiro para o artista, eu perdi muitas oportunidades de trabalho, assim, né? Então, isso tem um impacto depois, né? Que você começa a ter um desespero. Por mais que eu sempre tento passar uma mensagem boa, né? Que eu acho que a gente tem que ter esperança, resiliência sempre. Mas é um momento muito delicado, assim, de você tem que ser ainda mais criativo, talvez, para poder sair desse momento que o mundo inteiro se encontra. Eu sei que não é nenhum... assim, eu estou bem, eu estou no meu apartamento, eu estou com a minha esposa, eu tenho comida em casa, eu não passo nenhuma necessidade, então eu não posso reclamar. Assim, dentro da situação global, eu estou numa situação até confortável. Mas é claro que daqui para frente, pessoalmente, eu não sei como é que vai ser. Assim, eu estou escrevendo meu quarto livro, mas isso reverbera em vários setores, porque o setor do livro, assim, a cultura, a Saraiva fechando lojas, então são pontos de venda que estão se fechando, pontos culturais, por razões além da crise, do desdobramento do Covid, né? São coisas também que têm a ver com gestão, com várias coisas, mas é um impacto muito grande para o setor cultural, assim, e isso, obviamente, de alguma forma, vai ser difícil, assim, 2020 é um tempo de realmente eu aproveitar esse tempo em casa para tentar tirar o melhor que tem de mim do ponto de vista artístico para continuar, assim, esperançoso para os próximos meses, assim. Pois é, você já até me deu um gancho para a gente começar a entrar no tema, né, da live, que é o Instagram e o poder da palavra, né? Quando você fala que você está deixando de viajar, deixando de frequentar eventos, né, fazer palestras, acaba que você, né, como todo mundo, está vendo cada vez mais a importância de fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Dessa troca à distância, então não por isso, né, esses grandes aplicativos, esses grandes softwares, né, de vídeo, de lives, eles estão crescendo muito durante a pandemia, durante a quarentena, por conta do isolamento social, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E você acaba ficando cada vez mais refém de ter só aqui como um canal para você se comunicar com o seu público, né? Então, já voltando um pouquinho agora no passado aí, né? Quando eu te conheci em 2011, né, só para contextualizar, gente, eu conheci o Pedro em 2011, já são quase, né, mais de 9 anos aí, quase 10 anos.
Pois é. A gente se conheceu no Peixe Urbano, né, um site de compras coletivas, eu imagino que a maioria de vocês conheça aí. Até aqui tem alguns ex-colegas lá de redação. A gente trabalhava produzindo conteúdo, né, para vender os cupons das ofertas, né? Então era um trabalho bem divertido, bem criativo, e depois o Peixe Urbano entrou, né, numa queda ali, cada um acabou indo para um caminho diferente, eu na Lapa Comunicação. Felizmente você, né, caminhou para esse lado mais, né, mais artístico, né, para você não ficar falando só de peixes e sereias ali naquele vocabulário marinho. Então pra gente foi ótimo poder te ganhar também com esse seu lado de escritor, que já existia, mas acho que ele aflorou muito depois também, né, com o surgimento das redes sociais. E você, quando começou ali muito forte no Facebook, né, tanto que até hoje no Facebook você tem mais de 1 milhão de fãs, né, você tem mais, deve ser o seu canal, imagino, com o maior número de seguidores, né? Eu lembro que você também tinha o Tumblr, enfim. E acho que nesses 9 anos, 8, 9 anos, né, você pode até me corrigir se eu estiver errado, você foi vendo o surgimento, né, de novas redes sociais, de novos canais de comunicação que surgem a todo momento, né? Hoje em dia, no Instagram, você tem 525 mil seguidores, que é um número bem, né, bem impressionante, assim, até para a gente que trabalha com comunicação digital, né, o nosso maior cliente hoje em dia. Pois é, isso que é bem interessante, assim. Nosso maior cliente hoje, que é uma fábrica de porcelanas, enfim, que entrega para o mundo inteiro, a gente tem por volta de 430 mil seguidores. E já é um desafio trabalhar com um público tão grande, né? Então você que trabalha com essas, né, pessoas que te seguiram, como você falou, organicamente, porque elas queriam te acompanhar nesse trabalho, né? Então como é que você vê o Instagram hoje, né, no meio dessa evolução toda que você teve, né? De começar com o Facebook e hoje já meio que, né, não abandonando, mas talvez deixando o Facebook a importância um pouco de lado, né, o Tumblr, que aí nesse meio tempo praticamente morreu. Como que você acompanha essas mudanças aí das redes sociais, né? E principalmente do Instagram, que hoje talvez seja a rede social mais importante, né, não só para as marcas, mas também para criadores, né, de conteúdo, para influenciadores. Como é que você se relaciona assim, com as redes sociais e especificamente no Instagram? O que você curte, o que você não curte, o que te traz dificuldade, o que te traz de benefício? Bacana. Olha, o que é importante também falar, um pouquinho antes de 2000, eu acho que o Instagram começou a funcionar, fluir bem, assim foi 2014, 2015, não sei, é uma coisa muito mais recente, né? Na época do Peixe Urbano, na verdade foi na época do Peixe Urbano que eu tive contato com o Instagram, foi até o estagiário, o Fernandinho, o Fernando André, ele e a Carolzinha, os estagiários na época, agora já são profissionais, com certeza. Ele me mostrou o aplicativo Instagram, eu falei, o que é isso? Ah, é um aplicativo de foto, de imagem. E aí eu criei uma conta na hora. Dentro do Peixe Urbano que eu criei a minha conta, primeira conta. E engraçado, porque a primeira rede social que eu utilizei, assim, digamos, mais profissionalmente, foi o Tumblr, né? Porque era muito mais simples de usar na época. E lá eu tenho mais de 100 mil seguidores até hoje. Assim, uma coisa absurda que eu não acredito. Caramba, né? Assim, até hoje eu publico algumas coisas lá ainda, mas a rede que eu mais uso, obviamente, é o Instagram e o Facebook. Mas apesar de ter menos seguidores no Instagram, tem um alcance orgânico muito maior no Instagram. Mas eu venho sentindo de um tempo para cá que esse alcance orgânico ele está meio que encolhendo de alguma forma. Por isso a importância também de entender um pouco, eu acho que o trabalho da Lapa Comunicação também tem um foco muito forte nisso, é entender como é que a ferramenta conversa como é que ela pode alcançar o leitor, o seguidor, né? Então, sei lá, o horário melhor, quantidade de publicações por dia, o tipo de conteúdo, né? Eu acho que a minha página teve esse alcance orgânico porque eu acho que o meu conteúdo principal, né, que para quem não me conhece e está me acompanhando agora, basicamente são desenhos, poesias em guardanapo que eu comecei, né? Hoje em dia eu faço outras coisas, mas são versos curtos em guardanapo. E aí eu fotografo e jogo na minha rede lá, eu me chamo Antônio. E eu acho que esse conteúdo, o verso curto, o sentimento condensado, uma caligrafia autoral dentro de um universo onde todo mundo meio que digita e tudo, uma caligrafia na era digital, acho que isso no começo despertou certa atenção e ajudou muito a viralizar, né? Então é muito compartilhável o meu conteúdo nesse ponto. Mas, obviamente, não é só ter uma frase escrita numa plataforma e tirar uma foto. Você tem que interagir com os teus leitores,
o conteúdo tem que ser interessante, tem que ter algum valor para quem está te acompanhando. Tanto que, antes da nossa conversa, eu fiquei pensando assim, quais tipos de conteúdo mais funcionaram para mim, né? Mais foram compartilhados. E o que engraçado, eu já testei todas as formas de conteúdo, né? Já fiz verso digitado, uma frase curta, já fiz um desenho sem nenhuma palavra, com uma legenda maior, né? Acho que vai até 1.500 caracteres no Instagram. E já testei também um guardanapo meio confuso, que você quase não consegue ler. E assim, eu não tenho eu não tenho um resultado assim, fechado de que funciona melhor. Eu acho que tem uma série de fatores. Eu acho que é o dia, o horário. Se uma celebridade compartilhou, isso vai ganhar um alcance muito maior do que você esperava. Mas assim, as 3 formas de comunicação, de publicação que eu fiz, elas costumam dar certo até certo ponto, assim, de uma forma orgânica. Mas uma que eu fiquei surpresa foi um texto que eu fiz sobre os pássaros metálicos, né? Que eu chamo, são os aviões, que eu moro aqui em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas, e toda hora passa um avião aqui, né? Agora não passa quase nenhum, mas na época eu acordava e ia dormir com o barulho das turbinas, né? E eu fiz um texto, e aí eu falei, nossa, agora eu vou fazer um texto pensando como uma publicação para a internet. Aí eu pensei, a geolocalização, o tipo de um emoticon, quantos usarem, quantas tags usar, né? E eu fiz tudo certinho e deu muito certo. Assim, as pessoas do bairro de Moema começaram a comentar. Então, a importância de saber realmente até onde, como usar a ferramenta. Porque, assim, criar conteúdo sem propósito, assim, sem pensar, sem uma estratégia, né, que é o que vocês fazem, um conteúdo pensado com uma estratégia específica, tem muito mais resultado. Assim. Se você criar de alguma forma é fácil, assim, para quem está acostumado a ter ideia. Ter ideias é muito fácil, assim. Qualquer um pode ter ideia a qualquer hora. Agora, uma ideia organizada, planejada, com algum resultado esperado, isso é muito mais difícil. Aí realmente tem que ser uma pessoa, uma equipe, uns profissionais por trás, assim. Mas eu me sinto... Meu conteúdo ele é muito mais... Eu não me pego tanto a quantidade de likes. Claro que para o ego faz bem quando tem 10 mil likes, 5 mil likes. Isso é maravilhoso, mas como é um trabalho muito mais voltado para o artístico, assim, eu procuro também ver a importância dos comentários, de quem me manda uma mensagem depois, do conteúdo paralelo, periférico que eu recebo, não necessariamente naquele post, mas o que ele pode me trazer no dia seguinte, na semana seguinte, nos outros meios. Pedro, numa sessão de autógrafo, eu vi uma publicação sua no Instagram e adorei, mas não comentei porque na hora eu não queria. Então, não é porque não tem nenhum comentário, não é porque tem pouco like que ninguém está vendo, assim, também. Então, a gente que trabalha com palavra, no meu caso, eu e outros poetas que começaram nas redes sociais, a gente não pode pensar só em número, assim. A gente tem que primeiro pensar em fazer um conteúdo interessante com o nosso trabalho, nossa poesia, e, claro, depois, que eu acho que se você publica na internet, você quer que algumas pessoas te leem, né? Senão você deixa na gaveta, né? Eu acho que o bacana da internet é que ela se tornou meio que uma gaveta dos poetas antes da internet, que botavam tudo na gaveta e não conseguiam o alcance que queriam. E hoje, assim, você pode colocar todo o teu trabalho no feed, no mural, que são as novas gavetas dos poetas, assim. Isso é muito bom por um lado e pode ser meio delicado por outro lado, que acaba tendo uma criação de conteúdo em excesso sobre tudo e qualquer coisa, assim. Falta, talvez, critérios, às vezes. Mas é muito bom. Eu sou sempre a favor de quanto mais pessoas participando de um certo território, dentro de um certo campo, é muito melhor até para as pessoas que já estão experientes melhorarem e as pessoas que estão chegando terem oportunidade assim, de mostrar o que estão fazendo. Assim. Então, é isso. Assim, o Instagram assim, é a ferramenta que eu mais uso, é a ferramenta que me permitiu, nesses últimos 6, 7 anos, viver daquilo que eu amo, que é desenhar e escrever. Mas, obviamente, assim, não é só publicar poesia e ficar feliz com o like, né? Tem você tem que pensar, a partir do momento que você quer viver daquilo, você tem que pensar profissionalmente. Você tem que, às vezes, tirar um pouco a cabeça, só o coração, a emoção, e pensar um pouco com a razão também, né? De ver, opa, eu acho que isso aqui vai funcionar melhor se eu publicar, em vez de segunda-feira de manhã, eu publico domingo à noite, assim. Isso não altera em nada o conteúdo em si, altera a possibilidade de alcançar alguém, né? Eu acho que todo mundo que escreve ou trabalha com rede social quer alcançar alguém, né? Claro. Ou alguém. Alcançar e, de preferência, engajar, né? O que a gente chama, né? Do engajamento, que talvez seja,
né, para a maioria, aí eu falo da Lapa, né, dos nossos clientes, eu acho que imagino, para a maioria dos criadores de conteúdo, como você, como outros poetas, né, tão importante como alcançar muita gente, talvez até mais importante seja engajamento, né, que aí não é só like, né, o like perdendo força, né, depois que o like ficou oculto ali, que só você consegue ver, entram outros indicadores, outras métricas aí que são muito importantes, né, como você falou, comentário. Hoje tem, né, o enviar ali, o compartilhamento, que muita gente envia para outra pessoa, envia story, compartilha mesmo aquilo. E tem o que, aí já entrando um pouquinho mais nessa parte técnica, que é um pouco mais chata, mas só para, acho que é importante, assim, que outra métrica cada vez mais importante é o salvamento, né, que aí nem sei se você fica muito de olho nisso, mas eu imagino que você, como tem um conteúdo tão programado, a bandeirinha de festa junina, Cara, dizem que hoje é a métrica mais importante, né, para você tentar conseguir com uma publicação sua. Então, por isso que se você olhar depois o feed da Lapa, a gente está cada vez mais produzindo esse conteúdo útil, né, relevante, de dar dicas de como fazer live, de dar dica de como colocar o seu Instagram no formato correto. E depois a gente vai analisar nas métricas para fazer o relatório. Cara, é bizarro, assim, o número de pessoas que salvam o seu conteúdo. Isso eu tô falando da gente. Agora, imagina o seu, quando é um guardanapo, uma frase de maior sucesso, assim. Depois, de curiosidade, dá uma olhadinha lá para você ver nas métricas ali o que tem acontecido. Mas eu imagino que o número, esse conteúdo salvável, e o seu já sempre foi um conteúdo instagramável, e agora ele também é um conteúdo cada vez mais salvável. Então, esse talvez seja um indicador muito importante para saber se as pessoas estão gostando, né? Elas vão ver aquilo depois, né? Então, acho que a gente tem que ir aprendendo realmente um pouco dessa técnica do Instagram para isso, né, nos ajudar na hora de produzir esse conteúdo, de fazer esse planejamento. Não, que dica incrível, eu não fazia ideia. Às vezes, quando tem um conteúdo que me interessa, eu coloco para salvar. Eu clico na bandeirinha de São João aí, mas não sabia que tinha essa importância, assim, que bom saber, pô. Isso todo dia a gente aprende alguma coisa incrível. No algoritmo do Instagram, ele considera isso como um fator muito importante. Então, se tem muita gente salvando aquele seu post, né, consequentemente, o Instagram vai dar para ele um destaque maior. Então, você vai ficando mais em cima. Então, por isso que você já deve ter visto, né? Tem gente até colocando uma setinha, né? Lembra, salve para ver depois. Então, incentivando esse envolvimento, esse engajamento, porque ele vale bastante mesmo. Cara, agora aproveitando... Mas olha, você falou uma coisa que me interessou muito sobre engajamento e tudo. É que muita gente que está começando e entrando pergunta: Pedro, como é que você faz para ter tantos seguidores, assim? Aí eu falo assim, gente, você não tem que pensar nisso, assim, porque às vezes uma página com 1000 seguidores, que hoje, assim, os micro-influenciadores têm uma força incrível no mercado, assim. Eu até sinto saudade, assim, nesse ponto, porque quando eu tinha, por exemplo, 1000, 2000 seguidores, às vezes, proporcionalmente, assim, os números eram melhores, assim, pensando agora de forma no mercado, assim, tirando um pouco o coração e pensando um pouco no número mesmo, assim. Então, às vezes, você ter 10 mil seguidores é muito mais impactante para uma marca te procurar do que você ter 1 milhão, 2 milhões, você está ali presente, você responde cada comentário, o impacto é melhor e para a marca, às vezes, é mais interessante. Por exemplo, sei lá, o que me interessa no mercado? Assim, o que tem a ver com o meu trabalho? Caneta, papel, livro. Às vezes, uma livraria tem... Sabe, se eu quiser falar de uma caneta, sei lá, são quantas pessoas que falam de caneta? Assim, você tem que meio que olhar um pouco o nicho onde você trabalha e onde você pode ir. Assim. Então, sei lá, eu sou conhecido na internet por causa de desenhos em guardanapo. Mas não é só isso. Eu posso, sei lá, de repente fazer uma resenha de um livro. Eu posso, de repente, falar de uma caneta que eu uso. Sabe? Coisas que têm a ver com o seu trabalho. Assim. O que me incomoda, às vezes, é que é muita gente influenciando sobre qualquer coisa. Às vezes, um produto que ela nunca usou na vida. E eu acho que as marcas estão meio que começando a olhar isso, assim, né? Eu acho que é melhor eu falar com fulano de tal que tem 1000 seguidores sobre a caneta tal, do que pegar a mega celebridade de 2 milhões de seguidores que vai falar como se fosse uma coisa qualquer, né? Então, não é porque você tem muitos seguidores que você tem mais sucesso, sabe, no mundo digital. Isso que eu queria falar, assim. Porque quando eu lancei meu primeiro livro, eu tinha 80 mil seguidores, sabe? E do ponto de vista comercial, meu primeiro livro vendeu mais do que o segundo e do que o terceiro.
se for analisar assim, em números. Assim. Uhum. Então não tem muito essa relação. Eu acho que você tem que preocupar com o conteúdo, tentar ser uma referência nas coisas que você gosta. É isso que eu estou um pouco fazendo nesses tempos de quarentena, é ver onde é que eu sou bom, onde é que eu posso ser bom e onde é que eu posso melhorar, né? E eu acho que esse mercado de livro, caneta, papelaria, coisas que me interessam, coisas que eu uso, ó, livro é o que não falta nessa Uhum. casa, e falar sobre isso, assim, eu acho que você tem que falar sobre as coisas que você conhece, as coisas que você quer dominar, né? Meio que você ser eu acho que eu estou tentando ser isso. Acho que eu quero ser um micro-influenciador dentro de um macro, com macro seguidores. Eu acho que é isso que está acontecendo comigo, assim. Porque com 500, meio milhão de seguidores, você já não é mais micro, né? Pois é. Agora, é porque a gente acabou ontem um curso na Lapa de marketing de influência. Nem foi a gente que deu, nem eu, nem o Júlio. Foi um professor convidado, João Vitor Rodrigues. Cara, foi um curso bem bacana, assim, que ele falou muito sobre essa questão, né? É uma frase já meio até batida agora nesse momento que os influenciadores estão bombando tanto, que a audiência é muito diferente de influência, né? Que não necessariamente você ter, né, milhões ali de seguidores quer dizer que você influencia alguém. Né? Você pode me influenciar quando você posta um livro que você leu e achou legal. Né? Eu digo, Sim. O Pedro, pessoa física, nem eu me chamo Antônio, né? Um amigo meu me influencia na hora de fazer um pedido de uma pizza, de um hambúrguer, que seja. Então, a gente tem, né, tendência a ouvir muito mais as pessoas que a gente é mais próximo, que a gente, né, tem realmente uma admiração, do que uma pessoa que você nem conhece e só começou a seguir ali para entrar no hype ali porque tá todo mundo seguindo, né? Então, cara, eu vou citar tipo, pegando só um exemplificando assim, tipo, a Michelle, a minha esposa aqui, ela não tem, ela tem um perfil dela normal no Instagram, mas quando ela encontra as amigas dela, as pessoas, todo mundo pergunta que pulseira é essa, que brinco é esse, e ela fala, e as pessoas vão lá e compram. Então, ela é uma verdadeira influenciadora. Ela pode não ter a quantidade de seguidores que eu tenho, eu me chamo Antônio tem, mas eu acho que ela é muito mais influente do que eu nessa dimensão, assim, com certeza. De uma forma totalmente espontânea, né? E que realmente não vai deixar dúvida, né? Que ela realmente, se ela postou sobre aquilo, é porque ela realmente gosta, não é porque ela ganhou um recebido ali que ela teve que postar ali só para agradar o patrocinador, digamos assim. Agora, entrando já um pouquinho nesse universo da influência, né? Como a gente falou, você não pode deixar de ser não sei em que categoria você entraria, né? De macro, micro, giga, né? Hoje tem nano influenciador, tem muitas categorias de influenciadores. Mas você não deixa de influenciar muitas pessoas, como, né, seja com uma frase de efeito, né, seja com uma frase motivacional, assim, né, você é seguido, eu tomei a liberdade de ver ali os seus seguidores, pela Bruna Marquezine, pela Isis Valverde, pela Grazi Massafera, pelo Chico Sá, então pessoas, né, bem diferentes, assim. Sim. Você é seguido por personalidades, então de alguma forma ou outra você, né, influencia essas pessoas. Você se considera um influenciador digital? Você se vê fazendo isso de alguma forma, monetizando, realmente fazendo disso mais alguma forma de ganhar grana, digamos assim? Olha, eu acho que eu sou, assim, de alguma forma, influenciador digital, mas é difícil, porque porque a gente tem que definir o que é um influenciador digital, né? Porque muita gente associa influenciador muito a lifestyle, né? Ou uma coisa assim. Eu sou, no meu nicho, pro meu público, assim, com certeza, eu sei que muita gente comprou livro de outras por causa de indicação minha. Eu sei que muita gente me pergunta no privado qual caneta você usa e eu falo. Talvez eu não monetize na dimensão que as pessoas acham, né? Às vezes eu publico marcas e tudo, mas porque eu realmente gosto, eu uso sem nenhuma coisa em troca. E talvez eu pudesse ter a cabeça mais, sei lá, mais consciente no ponto de vista de marketing. Isso é uma coisa que eu poderia ter. Mas a maioria das publicações minhas são totalmente espontâneas quando eu falo de alguma marca, alguma coisa assim. Mas já fiz parcerias pagas e tudo, claro, mas não a ponto de dizer que eu vivo por ser influenciador digital, não. O que acontece, eu me considero influenciador muito mais no sentido que as mensagens que eu recebo, seja no direct, seja no chat, alguma coisa assim, são de
jovens, geralmente, muita gente que me acompanha é jovem, falando assim: Pedro, eu voltei a desenhar porque eu vi que uma ideia simples pode tocar outras pessoas. Eu voltei a abrir meu blog porque eu vi que as palavras podem influenciar alguém. Eu perdi o medo, eu vou publicar meu livro. Hoje em dia, com crowdfunding, você consegue uma produção independente. Então, nesse sentido, essas pessoas foram tocadas por aquilo que eu disse, pelo conteúdo que eu apresentei. E muitas delas, assim, falam assim: aquele guardanapo mudou a minha vida, ou aquele guardanapo eu pedi em namoro a minha namorada, eu pedi em casamento a minha noiva. Então, cada guardanapo carrega uma história, e cada um, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que se identifica, tem muita gente que não se identifica, tem gente que o mesmo guardanapo, em função do teu momento de vida, você vai gostar mais ou gostar menos. Eu acho que é relacionamento, isso. Essa interação, ela depende muito também acho que é muito o processo da comunicação, né? Tem um receptor, tem um emissor, tem um receptor e tem a mensagem, né? E em função do estágio da vida do receptor ou do emissor, a mensagem vai reverberar de uma forma diferente, ou positiva, ou negativamente, ou neutra, enfim. Mas é isso. Então, nesse aspecto, eu acho que sim, eu influencio pessoas que me acompanham, né, nas redes sociais. Então, eu sou influenciador digital. Mas o que é engraçado no processo do Eu Me Chamo Antônio é que minha primeira rede social foi o balcão do bar, né, do Café Lamas, aí no Rio de Janeiro. Então, depois eu migrei para o online, né, com o perfil Me Chamo Antônio, depois eu voltei para o offline, para as prateleiras, com um livro publicado pela Intrínseca, os 3 livros do Eu Me Chamo Antônio. Então, as pessoas me acompanham tanto online quanto offline. Assim, eu acho que é uma coisa meio que cíclica, né? Então, eu acho que não é uma ideia que nasceu, que ficou só na internet. Eu acho que quando a pessoa se identifica com aquilo, né, eu acho que ela consegue interagir dentro e fora das redes sociais. Cara, legal. Eu nunca vi ninguém falar de marketing de influência com tanta delicadeza e sensibilidade. Você conseguiu romantizar o termo influenciador, que é tão ligado, né, ao mercado, né, à compra, que necessariamente precisa influenciar alguém a comprar. Posso contar uma coisa engraçada? Por que eu me sinto também influenciador? Outro dia eu fiz um mingau em casa. Aí eu publiquei a marca do mingau. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o marketing do mingau me mandou uma mensagem. Eles mandaram um kit para minha casa. E eu não ganhei nada com isso. E eu não pedi nada, sabe? Então, fala a marca do mingau comida, agora. Aproveita, né? Comida e literatura. Aproveita mais um espaço. Mingau, pode mandar mais aí. Já acabei. Cara, mas a marca não é mingau, exatamente é outra marca. Aproveitando, porque a Paraquete, que até é ex-aluna da Lapa, ela fez um comentário que é bem isso que você falou, né? Esquecendo os produtos, pensando na palavra, como é saber que o que você escreve faz eco e tem valor para muitas pessoas, né? Exatamente isso que você está falando. Essa outra forma de influenciar, né? Que talvez seja até... né? Talvez não, né? Que é muito mais bonita, é muito mais... Para exemplificar a pergunta dela, no meu primeiro lançamento, inclusive você foi, né? Acho que todo mundo do Peixe Urbano que estava lá na Travessa de Ipanema, apareceu, não sei se você vai lembrar, se você estava naquele momento, apareceu o Carlos Eduardo com um cão-guia. Então ele é um deficiente visual, ele é cego, né? Uhum. E ele apareceu para comprar meu livro. E eu perguntei, por que você se interessa? Porque a minha poesia ela é muito visual, né? Meu livro é bem visual, colorido. Ah, não, Pedro, minha esposa lê para mim, então eu peço que você sempre coloque a legenda nas suas publicações, que eu tenho um computador que consegue ler. Então, nesse ponto eu acho que eu sou influenciador. Eu acho que quando você consegue tocar uma pessoa que, se você analisa, que não tem os olhos, né, que é a primeira coisa que você... a tua percepção, a tua visão de mundo para uma poesia visual, é uma coisa que ele não tem, e aí ele foi no lançamento, ele saiu de Niterói para ir em Ipanema, no dia de chuva, um cão-guia dele para comprar meu livro, pedir um autógrafo, dar um abraço e agradecer. Então, acho que isso exemplifica muito o poder que a internet tem e que a mensagem tem para alcançar pessoas. Nesse ponto, eu acho que sim, eu acho que eu posso falar que eu sou influenciador digital, né? Cara, o que você falou agora é o que ilustra melhor o tema dessa live, né? É o poder da palavra, né? De alguém que está ouvindo, alguém lendo um texto seu, uma frase sua. E eu, cara, tive, né, também tomei a liberdade de scrollar ali o seu Insta por muito tempo, sabe? Então eu fiquei ali até 2012, eu queria saber quando você tinha começado, falar, não vou perguntar pro Pedro, não, deixa eu ir scrollando aqui. Cara, você tem
muitos posts publicados, né? Assim, o Instagram é quase eterno ali, quase travou meu telefone aqui de tanto tempo que eu fiquei Mas descendo no ali. começo é só foto minha, né? Cara, no Você foi até começo o tinha começo? muita selfie, né? Vi muita selfie ali. Você te chega a gostar, medo zero. Não, mas isso foi meu É, passado, do passado. não, assim, mas aí eu tive também, né, fazendo esse exercício de ficar vendo ali o seu grid, que eu vi aquilo que você falou no comecinho dessa nossa conversa, né? Como você já testou vários formatos diferentes, né? Como você já colocou palavras ali em formatos diferentes, tirando uma foto do seu guardanapo, que eu acho que é, né, a forma mais tradicional de você levar né, os seus textos ali nas redes sociais e também no livro, né, que são fotografias de guardanapos, geralmente em estilo assim de cima, né? Então, É, mas você tentou colocar ali palavras, né, digitadas, só pra quem tentou, acompanha. Só pra galera ter uma, e pra quem não conhece. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. então, assim, aí que e eu também tomei liberdade de clicar, né, de tocar em alguns posts para tentar meio que fazer esse trabalho anterior da nossa conversa, de chegar a alguma conclusão, assim. E eu, pelo Sim, pouco que eu vi, eu não tenho acesso a muitas métricas, eu não consigo ficar vendo ali como você consegue ver as informações, né? Eu vi que os posts que você tem, né? Porque quando a gente entra pelo desktop, a gente consegue ver o número de likes ainda, né? Então, eu consegui ver. Quando eu via que a frase, teoricamente, era mais, né, não que seja mais bonita, é difícil você, né, como você vai comparar uma frase com a outra, assim, mas eu sim, percebi que a frase em si chamava muito mais atenção aí no engajamento de like, né, do que, por exemplo, um desenho. Né? Se você tem dois guardanapos, um com um passarinho muito bem bonito desenhado e uma frasezinha, sim, e o outro só com um guardanapo e uma frase, se a frase só do guardanapo foi melhor, né, se as pessoas acharam sim. melhor, as pessoas curtem mais esse conteúdo. Então foi meio que a prova que eu cheguei, cara, o que vale no seu trabalho, não tirando o mérito das suas ilustrações, que são lindas, Não, não. mas realmente o que conta é a palavra, né? A gente tem Sim. outros instapoetas que a gente chama, né, dessa turma, como você... Não sei se vocês consideram um instapoeta, né, mas tem vários outros perfis, ainda mais agora na quarentena, sendo compartilhados pra caramba, alguns até um pouco, né, clichês, assim, eu nem gosto muito de alguns, assim, mas que acabam bombando muito, colocando frases, né, bem motivacionais, assim, mas que Sim. comprova, né, que esse realmente é um conteúdo que é a cara do Instagram, assim, né, que as pessoas gostam de ver e, como a gente falou antes, gostam de compartilhar. Mas eu acho que aí é a palavra que conta muito, né? Exato. E assim, eu não julgo assim, porque eu acho que você está usando a ferramenta o melhor que ela tem para você alcançar a tua mensagem para mais gente. Então, geralmente as pessoas já começam digitando um texto, se tiver a palavra amor, aí estoura tudo, né? Aí todo mundo compartilha. Eu concordo 100% com você. Eu acho que se eu tiver um texto meu, assim, até digitado, ele vai ter muito mais alcance do que o mesmo texto que eu se eu escrever num guardanapo. Isso, eu já fiz um teste, um Uhum. post sequenciado, assim, o mesmo texto e o texto com guardanapo, assim. Obviamente, é muito bacana. Eu tento também, de alguma forma, puxar um pouco o texto mais digitado, porque é meu interesse também alcançar mais pessoas, assim. Eu também não posso impor na rede social que o formato que mais funciona, querer mudar a lógica do sistema deles, assim. Eu acho que se você é criativo, você consegue se adaptar em qualquer plataforma, né? Eu acho que o artista consegue adaptar seu conteúdo para qualquer plataforma para o conteúdo chegar da melhor forma para o leitor, para o fã, para o seguidor, assim. Obviamente, quando eu falo trocar a forma de se comunicar, não é você mudar o teu discurso, mudar a tua verdade, a tua essência do conteúdo. É simplesmente você conseguir entender, opa, se no Instagram está funcionando melhor assim, por que eu vou conseguir continuar aquela linguagem mais que quase ninguém consegue ver e que incomoda a visão? Ou então, sei lá, Uhum. se no Facebook funciona melhor talvez uma imagem com um texto maior, por que eu vou, se eu posso alcançar mais pessoas, por que eu vou mudar também? Eu acho que eu estou nessa fase de tentar entender qual a forma melhor de me comunicar em cada uma dessas minhas plataformas, assim. O Júlio até falou agora do TikTok, né, Uhum. TikTok, né, que tá TikTok. bombando agora, né? Eu ainda não fiz nenhuma conta, ele perguntou, né, como é que seria, se eu conseguiria fazer alguma coisa com texto lá. Eu ainda não conheço direito a plataforma para poder responder,
mas me interessa, assim, eu estou curioso, assim, todo mundo está usando, e sem dúvida, eu acho que é possível, se eu entrar lá, eu vou encontrar uma linguagem que tenha os mesmos... Eu vou encontrar minha linguagem dentro daquela linguagem, eu acho que é isso. Eu acho que manter a verdade é isso, né? Você continuar com a sua linguagem adaptada à linguagem da plataforma, seja o Instagram, o TikTok, qualquer outra possível, assim. Mas eu estou curioso, assim, eu uso pouco vídeo, eu tenho o IGTV, né, que é uma das ferramentas que eu quero usar mais, eu lendo alguns poemas meus, eu lendo alguns textos meus também. Eu percebo isso quando tem a leitura, ou seja, a palavra sonora, tem um retorno muito maior, sabia? Eu sinto isso também. Então, eu acho que o vídeo não é nem o futuro, é o presente, assim, tem que se adaptar, não tem como. Texto legendado, assim. Então, é uma coisa que eu faço pouco, que eu vou fazer mais, assim, que é fundamental, assim. Mas aí é uma evolução, né? De 2013 para cá, assim, eu sempre fui muito reservado, com dificuldade, assim, até de fazer vídeo, de me mostrar. Eu acho que essa experiência viajando pelo Brasil, encontrando leitores mais tímidos do que eu, isso me ajudou muito a entender, opa, se do outro lado da tela, seja do celular, do laptop, ou do outro lado da tela do livro, da página, se tem uma pessoa que perdeu o tempo dela para poder falar comigo, ou dedicou o tempo dela para poder falar comigo, eu acho que eu consigo superar um pouco essa timidez e mostrar, opa, é possível sim você viver daquilo que você ama sei lá, e encontrar a sua verdade em qualquer plataforma, assim. Legal, cara. É até um tema que eu ia conversar, mas eu acho que a gente até acabou já falando sobre isso agora, né? Porque também é outro dado que a gente quase sempre leva nos cursos, a gente não é muito de ficar levando dado para curso, mas que é esse de uma tendência, né, cada vez maior de o tráfego na internet ser, né, de vídeo, assim. Então, falam que até 2022, 82% de tudo que a gente, né, vê, principalmente nas redes sociais, vai ser de vídeo. Cara, e Sim. como que a gente, né, como marca, como agência, você como criador de conteúdo, como a gente se prepara para isso, né? O próprio Facebook, o Instagram, eles criam já hoje várias páginas, né, tentando ensinar para que as pessoas possam fazer seus próprios vídeos. Hoje no Instagram mesmo a gente já tem vários recursos, né? Você tem aqueles cenas, você consegue fazer um vídeo mais editado, você consegue dividir um vídeo em 2 telas, né? Aplicativo surge a cada dia, então está cada vez mais fácil a gente produzir esse material. As próprias lives, né, estão se democratizando pra caramba, principalmente agora. Então. Não, e também do ponto de vista do texto escrito, também o Medium é muito simples de usar, né? Não sei se vocês já usaram o Medium. Não com nenhum cliente. Assim. Ah, tá. Mas ele se adapta muito facilmente. Eu que sou bem ignorante dessa linguagem de site, de blog, assim, eu consegui adaptar um pouco. É muito simples, assim, bem didático, assim. Eu acho que vai ser cada vez mais isso. Eu acho que todo mundo é um produtor de conteúdo na visão desses aplicativos e no fundo, sim, todo mundo tem, assim, puxando um pouco para o lado da palavra, todo mundo é uma história, né? Todo mundo tem coisas para dizer. Alguns vão dizer num verso, outros vão dizer numa crônica, outros vão dizer num conto, outros no romance, outros vão dizer no silêncio, não vão dizer nada. Mas todo mundo é uma história, então acho que todo mundo é um produtor de conteúdo com ou sem seguidores. Você é um produtor de conteúdo, não tem como. Todo mundo, incluindo as marcas, né? Que muita gente tem dificuldade de... Cara, as marcas precisam contar suas histórias, é isso que a gente tenta, né, fazer cada vez mais, assim. Agora, voltando um pouquinho no TikTok, assim, porque realmente, já que você não conhece, não sei se você já viu, assim, mas realmente é muito curioso, e é uma mídia que o Instagram fica já tentando roubar algumas das possibilidades, funcionalidades para cá, para a gente não precisar ter os 2 aplicativos, mas é uma mídia que começou e ainda é muito voltada para o público adolescente, né? Cara, eu fui tentar fazer meus vídeos lá e eu saí um fracasso, é muito difícil, como era o Snapchat, assim, então, assim, o meu filho de 1 ano e 8 meses, daqui a pouco ele está fazendo um vídeo no TikTok melhor do que eu, e não é exagero eu falar isso, né? Não, não é realmente voltada realmente para essa galera jovem, só que a gente precisa também ficar por dentro, né, para não ficar ultrapassado, porque os jovens também consomem o seu livro, eles consomem um produto de um cliente meu, então esse é um desafio da gente como agência, imagino também do criador de conteúdo, que é esse, né, que esse conteúdo em vídeo ficando cada vez mais importante, mais relevante,
como que a gente começa a aparecer. Então, é isso que você falou, cara. Você nem pode ser tímido mais, você não pode dar mais essa desculpa, sacou? Eu também já fui, né, a gente ainda é tímido, né? Se fosse a gente falar em 2011, que 9 anos depois a gente já tá fazendo uma live vista aí por agora 50 pessoas, cara, eu nem imaginaria isso, mas é questão da... Né, é isso, a gente tem que entrar na onda, a gente tem que saber fazer, e depois que a gente começa a fazer, a gente vê que é natural, assim, tá todo mundo fazendo, então por que a gente não vai fazer? Então por isso que daqui a pouco a gente tem que estar lá no TikTok, e o desafio é esse, como você vai levar suas palavras para lá? Você já trouxe aí talvez uma saída muito legal, declamando seus versos, né, animando ele talvez fazendo um time-lapse ali de você desenhando um guardanapo. Alguns versos têm esse jogo de linguagem, esse duplo sentido, dá para fazer duplo sentido com vídeo. Com certeza dá para encontrar uma forma bacana de se comunicar. Inclusive no meu quarto livro que eu estou escrevendo, ou pensando na ideia dele, não dá mais para ser um livro tradicional, com virar a página e tudo. Você tem que entender um pouco que eu estou procurando uma linguagem muito mais híbrida, né? Que vai ter um QR Code ali que vai puxar para um vídeo, que vai puxar para uma música, que vai puxar para uma leitura de uma página, na voz, o diálogo dos personagens pode ser lido por uma mulher, por um homem. O livro, claro, o físico sempre vai existir, mas você tem que entender que as pessoas que consomem, você tem que pensar como um produto, gente, é um produto. O produto, beleza, para alimentar teu... Não, eu quero 500 páginas na minha prateleira. Ok, você vai fazer teu livro, mas se você quer levar teu conteúdo numa dimensão mais popular, assim, você tem que entender o que está acontecendo no mundo, quem está consumindo tuas coisas e por quê. Isso não quer dizer que você vai mudar o teu conteúdo. Você vai desdobrar o teu conteúdo em cada plataforma possível. Tanto que tem alguns guardanapos meus que se tornaram música, tem alguns guardanapos meus que se tornaram contos, tem alguns guardanapos meus que não existem mais, e a minha ideia justamente é ter uma página, um conto sonoro, com QR Code, que vai puxar para uma animação, um lyric video, um caligráfico no YouTube. Enfim, é infinito, assim. Isso é muito legal para quem tem muitas ideias. Só é chato na parte de investimento, né? Que o teto é sempre o dinheiro, mas você não pode se basear teu pensamento se vai ter dinheiro ou não. Você tem que pensar tudo e depois você vai adaptando. Procura um investidor, mas você não pode matar teu sonho por falta de recurso, assim. Você tem que acreditar até o fim. Claro. E é um conceito que você falou aí que nem é tão novo, né? Que é o de transmídia, né? De você ter o mesmo produto ali transitando em mídias diferentes. Então, né, que muita gente fala isso como se fosse uma super novidade, mas já existe há bastante tempo. Acho que as pessoas que ainda não aprenderam a fazer isso. Que legal que você está pensando e já está antenado aí para hoje, assim, a gente sempre existiu. Hoje a gente tem uma mais que é a possibilidade de estar na internet, na conexão, né? Mas se a gente for pegar a geração da poesia concreta, década de 50, 60, já era imagem, palavra, som também, que chamam de verbo e voco visual. Então, essas linguagens todas estão presentes. Inclusive, eu não sei se... Eu vou trazer o primeiro poema que tem um desdobramento, que eu não vou ler, não, tá? É um poema chamado Um Lance de Dados, um poema francês. Não tem nem como ler. De 1897. Ele quebrou os padrões, até então, que era aquela linguagem padronizada, um verso depois do outro. Isso é uma linguagem muito moderna para 1897, né? É do Mallarmé, que inclusive influenciou toda a poesia concreta no Brasil. Hoje, assim, essa disposição na poesia contemporânea é muito comum. Agora, vai lá em 1800, no final do século XIX, né? Então, ele quebrou uma linguagem e com certeza foi criticado por isso, assim. Então, acho que você tem que... Ou você cria a novidade, ou você se adapta à novidade, assim. Eu acho que é isso. Não tem como fugir, assim, do futuro e do presente. Legal, Pedro, cara, a gente já está chegando já em 1 hora de live, passou voando, né? E como é que não censuraram a gente ainda? Pois é, estão deixando a gente falar bobagem aqui até agora. Não, é porque geralmente é 1 hora e sai, não tem mais isso, não? Não, agora é 1h30. Ah, pô, não sabia. Se eu soubesse, eu teria... Mas não deu 1 hora. Mas no IGTV tem que ter 1 hora, porque a gente vai, até para quem está entrando e saiu, assim, essa live vai ficar disponível lá, tá, gente? Então, quem quiser depois assistir tudo, de novo, compartilhar com os amigos, mandar lá para os fãs do Eu Me Chamo Antônio, então isso fica disponível lá. Acho que foi muito legal, Pedro, porque aí a gente deixa lá com 1 hora certinho. Muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, foi ótimo, é muito bom te ouvir falar, né?
apesar da amizade, a gente não se fala tanto assim diante da correria Sim, do dia a dia, a gente precisa fazer uma live para poder sim. conversar. Espero que muito em breve a gente tome um chopp ali no Lamas para botar o papo em dia, para falar mais sobre comunicação, Por literatura, favor. e depois a gente conversa, a gente faz outras lives aí também, porque foi muito legal. Assim, sempre um prazer de verdade te ouvir, tá bom? Pô, adorei o convite. Sempre que precisarem, eu vou. Eu já fiz um dos cursos da Lapa Comunicação, tem 2, 3 anos, no Pois outro é, endereço, ex-aluno. ex-aluno. Eu faço parte da lista dos ex-alunos. Eu tenho no Facebook também, estou na conta especial Lá lá. em rede. Enfim, Lá em... eu aprendo muito com o perfil de vocês lá no Instagram. Obrigado. E sempre que quiserem, eu vou estar aqui. Só queria aproveitar que o Júlio está aqui para falar que o livro dele está aqui, ó, do Garcia Marques. Como contar um conto. Tá comigo, tá Eita, salvo, tá lindão. Só não vou mandar porque os correios não vão mandar tão cedo, mas tá comigo aqui, Júlio. Teu livro. Obrigado. Júlio nem lembrava que tinha esse livro, mas... Ih, me cobrou, me cobrou. Ah, Só que ele não sabia que estava comigo, não sabia que estava comigo. Legal, Pedro. Brigadão, cara. Tudo de bom aí. Fique bem. E depois a gente marca uma outra aí pra gente conversar mais. Maravilha, Fernando. Obrigado, gente. Valeu. Olha o Titi mandando eu aqui encontro. Vários, te mandando vários corações. Maravilha. Valeu, gente. Valeu, Obrigado aí quem gente. participou também. Tá? Obrigado. Desculpa não ter lido tudo que vocês mandaram, mas depois a gente vai fazer um repeteco aí para conversar com mais calma. Valeu, Pedrinho. Fique sim. Obrigado, cara. Um Valeu, abração, gente. tá? Valeu. Tchau, Fique tchau. bem aí.